Doce Espírito Santo, eu conto com a Tua ajuda para este momento da palavra. Nós te amamos, Espírito Santo, porque através de Ti nós podemos ter entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nessa hora, Espírito Santo, fale aos nossos corações, revela a vontade do Pai. Tu tens liberdade neste lugar, Espírito Santo. Nós te amamos, nós te amamos. Você pode dizer isso, que você ama o Senhor? Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Te damos toda a honra, te damos toda a glória, te damos toda a adoração, te damos tudo que nós temos. Tu és digno, Senhor, tu és digno. Em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor em Josué. Capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 15. Talvez seja um pouco forte este versículo, mas a palavra do Senhor precisa nos confrontar. Amém? Você veio nessa noite para que você seja sacudido. Amém? Para que você possa se mover. Queridos, o reino de Deus é um reino que se move. Amém? No céu não existe nada parado, nada inerte. Os céus estão em constante movimento. E nós, os servos do Senhor, também temos que ser movidos então. Então diz assim, Josué capítulo 24, verso 15. Se porém vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses falsos dos seus pais do leste dos Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus, em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pode se sentar. Que até o término dessa palavra, você possa ter uma resposta, não para mim, mas para o Senhor. A palavra do Senhor aqui neste momento foi bem forte através de um homem. Ele disse então, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses falsos ou ao Senhor. Mas ele disse, eu já escolhi, eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nessa noite o Senhor te trouxe aqui para que você também pudesse responder ao Senhor. Quem que você vai servir? Por quê, queridos? Essa palavra surgiu, eu sei que foi do trono do Senhor. E vocês observaram os cânticos que diz exatamente para onde que nós iremos. Eu não sei se você percebeu, mas o Senhor está cada vez mais estreitando o caminho. Mais do que nunca, você que está aqui nessa noite, pode ter certeza disso. Jesus está voltando. E é uma certeza muito maior do que eu tinha quando eu me lembro, sei lá, uns 7, 8 anos que eu ouvi o pastor da igreja que eu era, ele pregou e eu me lembro como se fosse hoje. E aí ele dizia, mais um pouquinho
e o que há de vir virá, e não tardará. E ele falava isso ficou gravado no meu espírito, na minha alma. Mas mais do que naquela época, porque eu saí do culto com tanta certeza que Jesus iria voltar no outro dia. Mas eu tenho certeza que Jesus vai voltar. Isso está muito perto, tem gente brincando. E aí, diante de algumas coisas, como foi dito, que se acontece, que nós passamos essa semana, nós começamos a pensar. Eu acho que o que teve de mais importante em termos de igreja, foi o que aconteceu essa semana, quando o presidente dos Estados Unidos se posicionou. Depois ele deu uma amenizada, mas ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Eu não sei você, mas quando eu comecei a ouvir isso daí, não só a minha carne, mas o meu espírito estremeceu. Sabe por quê, queridos? Porque nós sabemos que há uma guerra bem rápido, né? Talvez isso seja um assunto para a escola de ministérios, né? Mas rapidamente, é uma questão, é uma zona de conflito. E quando então o presidente dos Estados Unidos se posiciona, ele mais ou menos deu um gatilho a algo que a Bíblia já está falando há muito tempo. É bem possível que daqui a alguns dias ou meses nós vamos ver grandes conflitos. Já está tendo, né? Mas tudo isso é o dedo do Senhor. Ele está encurtando o tempo, está estreitando o caminho, e como diz a palavra do Senhor, Ele está preparando o caminho, porque Ele está voltando. E aí, então rapidamente, quando Ele se posicionou, porque ali é uma zona de conflito, né? Todo mundo quando vê uma foto de Jerusalém, para quem teve a bênção de ir, diz que quando chega, logo vê lá o lugar onde foi construído o templo, que hoje tem aquele templo com aquela cúpula, não sei se é isso os arquitetos que estão aí, mas aquele redondo, dourado, que é de ouro, né? Então é algo visível. E ali está um grande templo, mas que é o lugar onde foi construído o templo, a casa do Senhor. E hoje está ali estabelecido um lugar de adoração, um Deus falso, que é dos muçulmanos. Então aquele lugar onde nós lemos, primeiramente na palavra do Senhor, que Davi queria construir um templo, mas o Senhor não deixou, e quando Salomão fez o templo, foi exatamente naquele lugar. Depois, mais à frente, nós podemos ver novamente, porque o templo foi derrubado, acabou aquele templo, e depois lá na frente, mais uma vez, se ergue o templo, né? Quando nós lemos a glória da segunda casa vai ser maior, então se ergue, mas depois de algum tempo, novamente é derrubado. Mas a palavra do Senhor diz que será restaurado. E agora nós estamos vendo que o caminho já está sendo preparado. Crente, você que está aqui nessa noite, o caminho já está sendo preparado. Porque quando então o presidente dos Estados Unidos declara isso, na verdade agora Israel já está se sentindo um pouco, aliás, muito mais forte. Porque eu não sei quantos de vocês, eu só tenho irmã, não tive irmão. Mas eu não sei, geralmente os irmãos é mais peculiar, né? Então, um dos irmãos briga, aí você sempre tem aquele irmão mais forte, ou o amigo mais forte, e de repente, ele então, no meio da briga, chega, e aí todo mundo vai embora correndo, porque o irmão chegou, o amigo mais forte chegou. Foi isso que aconteceu. Então, o amigo bombadão chegou na luta, que foi os Estados Unidos.
Então agora Israel está se sentindo mais fortalecido. Então quem sabe daqui uns meses ou dias, nós não sabemos, aquele templo vai começar a ser reconstruído. E aí a palavra do Senhor vai começar a se cumprir. Queridos, você que está aqui nessa noite, prepara a tua vida, porque Jesus está voltando. Prepara a tua vida. Há um ditado antigo que diz assim: põe as suas barbas de molho. Coloque a sua roupa de molho no sangue de Jesus, porque Jesus está voltando. E sabe, queridos, é tão claro isso, porque nós temos visto sinais em todos os lugares, de todas as formas, na natureza, tudo está apontando para isso, né? Tudo está apontando. São mais de 600 promessas já cumpridas, faltam pouquíssimas promessas para se cumprir. Mas muitas vezes nós estamos ainda, como diz a palavra do Senhor, e eu quero usar a palavra do Senhor para que não fiquem as minhas palavras, mas a palavra do Senhor diz que muitas vezes nós estamos cocheando entre dois caminhos. Sabe aquela história, um pé aqui, outro pé lá? E nós estamos cocheando. Tem dia que a gente ama o Senhor neste lugar, adora, diz que não tem para onde ir, mas tem outros dias que a gente podia, não fala, mas age, as atitudes dizem isso. Bem que Deus podia dar umas férias aí. Eu preciso fazer algumas coisas. Cocheando entre dois caminhos. Mas nessa noite, há uma pergunta do Senhor. Sabe por quê, queridos? Quando nós... Vá lá para Efésios. Olha o que diz Efésios. Primeiro capítulo. Por que eu estou dando essa introdução? Exatamente porque a palavra do Senhor está se cumprindo nesses últimos dias. E olha o que diz Efésios capítulo 1. A partir do verso 9, eu vou ler e você pode acompanhar. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo. Um plano que Ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, Ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra. Na plenitude do tempo. Nós estamos chegando exatamente neste período. E a palavra diz que na plenitude do tempo, Ele reunirá tudo que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Nele, nós fomos escolhidos. Levante uma das suas mãos e diga: eu sou escolhido. Você não é escolhido pela sua conta bancária, porque você tem um nome bonito ou feio. Você é escolhido. Você não é escolhido porque eu olho para você e acho você simpático. Quem te escolheu foi o Senhor. Nós somos escolhidos porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos amou. O Senhor, como diz aqui a palavra do Senhor, havia já um plano. Há muito tempo nós cantamos aqui, desde sempre o Senhor nos amou. Esse era o plano do Senhor. Essa era a vontade do Senhor. E aí então a palavra do Senhor diz que isso de nós sermos escolhidos foi por amor dele. E diz assim, predestinados como parte do plano soberano de Deus. E aí vai a primeiro ato de amor do Senhor. Porque Ele fez todas as coisas, céus e terra, tudo que você conhece e o que você não conhece, tudo que a sua mente consegue alcançar e o que a sua mente não consegue alcançar, Deus fez.
E aí ele diz que diante desse grande amor, diante desse grande poder, aí entra eu e você. Nós somos parte do plano de Deus. Nós somos parte do plano de Deus. Esse Deus grande que faz todas as coisas. Esse Deus que faz existir aonde não existe. Você já parou para pensar nisso? Um Deus que faz aquilo que nós não conseguimos nem imaginar, nem sonhar. Há uma grande discussão, né? Por exemplo, os ateus, quando falam que Deus não existe, e querem provar pelos átomos e pelas tantas coisas, mas até hoje ninguém conseguiu explicar, porque um cachorro não muda para uma girafa, vice-versa. O cachorro, ele pode mudar as características, você consegue, então, com técnicas, fazer um cachorro melhor ou pior, enfim. Mas ele não deixa de ser cachorro. Porque alguém planejou algo e fez que não tem como mudar isso. Então, a palavra do Senhor diz que diante desse Deus, Ele nos colocou como parte desse plano. Então eu quero que você declare isso. Eu faço parte do plano de Deus. Primeira coisa, Ele te escolheu e você faz parte do plano de Deus. Querido, o Senhor não nos fez robô. Ele te deu algo que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele te deu algo, colocou em você algo que você pode dizer, eu quero ou não quero. Hoje você fez a opção de estar na casa do Senhor, mas você poderia ter feito a opção de não estar. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor te deu essa liberdade, Ele não te fez robô. Sabe por quê, querido? Porque Ele queria que você estivesse aqui em amor, para que você entrasse dentro do plano de Deus. Porque lá no plano Ele escreveu, Maria, José, Daniel, eles também vão fazer parte comigo. Quem somos nós, queridos? Eu me sinto assim, fico perguntando, quem eu sou, Senhor? Para que o Senhor me ame tanto e ainda diga assim, olha, eu vou fazer algo e eu conto com você. Deus quer fazer algo e Ele conta com você. O plano dele é esse, aqui está na palavra do Senhor. Ele diz que Ele nos colocou como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós. Querido, o Senhor te chamou, você nasceu para louvar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. E nós, como igreja do Senhor, fazemos parte desse plano, de um dia podermos alinhar céu e terra novamente, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Independente de quem você é, independente de como você seja, você faz parte do plano do Senhor. E aí ele continua, o propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus. Então você nasceu para a glória de Deus. Talvez você não foi planejado. Eu não fui planejado. E tinha um tempo na minha vida que eu ficava revoltado com isso, sabe? E eu dizia, não me quiseram. Me rejeitaram, até que um dia o Senhor falou assim para mim, e eu, aonde fico nessa história? Às vezes nós queremos nos justificar pelos nossos atos. Ninguém quer, ninguém gosta, ninguém fala comigo, mas você faz parte do plano do Senhor. Alguém olhou para você, planejou. Aí você pode dizer, mas poderia ser melhor. Você é do jeito que o Senhor quis, a vontade do Senhor.
E isso é para o nosso irmão também. Nós somos do jeito que o Senhor quis. De vez em quando a gente quer mudar, mas não tem jeito. Só o Senhor pode mudar a criação dele, né? E aí continua. E por causa daquilo que Cristo fez também, todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo. E agora, querido, Ele vai nos dar um presente. Ele nos marca com o Espírito Santo. Dentro desse plano, ele diz assim, o próprio Jesus recomenda o Espírito Santo. Diz assim, olha, eu preciso ir. Como dizendo, sabe quando uma pessoa está indo embora? Quantos de vocês já aconteceram? Você está num lugar que está tão agradável, mas aí você lembra que amanhã você tem que acordar 4:30 da manhã. Aí você diz, eu preciso ir. Mas alguém diz assim, olha, mas não vá. Por exemplo, quando você viaja. Mas aí o próprio Jesus diz assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar aqui um amigão. Vou deixar aqui o Espírito Santo com vocês. Vocês nunca vão ficar órfãos. E aqui a palavra do Senhor diz que Ele nos marcou. Fomos marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Então veja que além do Senhor nos colocar nesse plano e contar conosco, Ele ainda nos marca com uma preciosidade que é o Espírito Santo. Ele diz assim, eu vou marcar e vocês vão ter o Espírito Santo na vida de vocês. E aí de vez em quando a gente fala para o Espírito Santo, fique um pouquinho aí de lado, porque eu quero fazer as coisas. Querido, o Senhor marcou você pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, para que você pertencesse. Eu já falei aqui várias vezes sobre isso. Mas ser marcado pelo Espírito Santo é igualzinho quando você sair aí fora, qualquer lugar que você veja um terreno vazio, mas aí tem uma placa lá, propriedade exclusiva do fulano de tal. Não é assim que a gente vê? Assim somos nós. Os inimigos das nossas vidas, Satanás e seus demônios, quando eles olham para nós, eles podem enxergar a marca de Cristo em nós, que é o Espírito Santo. Tem uma plaquinha aqui espiritualmente dizendo, olha, esse aí não tem jeito, esse pertence ao Senhor Jesus. Você pode glorificar ao Senhor porque você pertence ao Senhor Jesus. E aí ele continua falando, a palavra do Senhor. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Nessa noite, querido, com esse entendimento que nós somos parte deste plano, nós precisamos começar a pensar o que eu estou fazendo para que esse plano seja realizado. Nós como igreja do Senhor, então você que está aqui, querido, muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por tantos momentos, e aí às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, como sempre o pastor Marinho fala, né, como um barco de prazer. Nós estamos aqui porque nós precisamos receber, e nada demais. Você entrar aqui e dizer, olha Senhor, hoje eu preciso receber. Aqui é a casa do Pai. Mas queridos, é tempo de nós então, como nós começamos lendo, é tempo de nós escolhermos a que Deus nós iremos servir. Nós estamos nos últimos momentos da igreja do Senhor. Um grande homem de Deus diz assim, aqueles que são sensíveis já podem sentir os chuviscos do avivamento.
Já está começando a chuviscar o grande avivamento. Já está começando um grande avivamento. Eu não sei se você consegue perceber pelo seu espírito, todas essas coisas estão afunilando para que se cumpra também a palavra do Senhor, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós estamos chegando para este momento, então, queridos, o que nós temos visto é exatamente isso, que é aquele grande último avivamento, porque a palavra do Senhor fala nisso, irá acontecer, e aí então o Senhor virá. Já está começando. E como que eu posso fazer então? Como eu posso fazer parte disso? O que eu tenho que fazer? Exatamente entendendo qual é a minha parte neste plano. Por que você está aqui nessa noite, querido? Muitas vezes nós ficamos meio que soltos. Eu vou na igreja. Alguém pergunta, por que você vai na igreja? Eu já disse para vocês que tinha uma pessoa que um dia chegou e disse isso para mim. Eu não lembro se a Cris estava ou se era a Luciana. Eu acho que era a Luciana. Alguém falou para nós que só não desviava da igreja porque tinha medo de ir para o inferno. Pelo menos era ainda sincera. Mas você não pode estar aqui na igreja só porque você tem medo de ir para o inferno ou porque você apenas quer o céu. Você faz parte de um plano. Josué se posicionou e disse assim, eu vou servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nessa noite é tempo de você tomar uma decisão. É tempo de você saber, eu faço parte de um plano do Senhor soberano. Então o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer nesse plano? Qual é a minha parte? A palavra do Senhor diz que Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo irá nos ajudar a estabelecer o reino de Deus. Então com a presença do Espírito Santo você pode trazer o reino de Deus na sua casa. Com a presença do Espírito Santo você pode mover, trazer os céus à terra, que essa é a nossa função. Como servos do Senhor nós temos que estabelecer o reino de Deus neste lugar. Porque a palavra do Senhor diz que chegará um tempo onde céus e terra vão ficar alinhados. E nós fazemos parte deste plano. Você faz parte deste plano. Então, muitas vezes nós ficamos apenas recebendo os benefícios de estar na casa do Senhor. Então de vez em quando eu recebo uma cura, de vez em quando eu vejo um milagre. Mas querido, você faz parte deste plano. O Senhor chamou você. E às vezes nós ficamos preocupados com os títulos. Porque o apóstolo, porque o profeta. Mas querido, existe uma comissão do Senhor, aonde Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse, olha, os apóstolos, os pastores, Ele diz todos. Se você tiver coragem, diga, eu. Ele chamou você. Acho que foi esses dias eu disse, o pastor leu aqui um texto, e aonde falava que nós iríamos testemunhar sobre Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo. E qual foi a obra de Jesus Cristo? Ele curou, libertou, ressuscitou. Oh, queridos, será que eu tenho testemunhado das obras de Jesus? Será que as pessoas olham para mim e digam, realmente o Daniel é de Jesus, porque ele faz a mesma coisa que Jesus faz. E aí então não tem como nós fugirmos, porque o próprio Jesus diz que nós iríamos fazer obras maiores.
Então sobre nós existe uma palavra de Deus. Eu vos escolhi para fazer uma grande obra. Nessa noite, escolha hoje quem que você quer servir. Muitas vezes nós temos momentos que nós servimos o nosso prazer, ou conforme aquilo que é necessário para aquele momento. Mas eu tenho escutado uma canção, então de tempos em tempos o Senhor me coloca uma canção, cada vez está estreitando mais. E essa canção que eu tenho escutado é do mesmo que fez aquele... Quem já pisou no Santo dos Santos? Do Vazam Muitas Águas. E aí você pode ver Icabote, que chama o louvor, Tua Face. E você vai ver o testemunho dessa canção, porque ele diz que depois de 7 anos que o Senhor deu aquela canção, ele pôde entender que o Brasil se esqueceu da glória. Mas agora então ele começa a clamar para que aquela glória volte. E aí ele diz assim, se eu tiver que morrer para que a glória do Senhor seja estabelecida, eu vou morrer. Mas ele não está falando da morte física, mas a morte nossa, do nosso eu. E dentro desse plano que o Senhor tem, nós muitas vezes temos que morrer. Quanto que você está disposto para morrer por aquele que entregou aquilo que ele tinha de melhor? Eu não estou falando de morte carnal. Estou falando morte dos seus desejos. Porque muitas vezes do nosso desejo, a nossa oração já é assim. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Lógico que nós temos que pedir para o Pai. Mas a nossa oração já é essa. E muitas vezes nós não temos coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor. Existe alguém que está precisando. Será que quanto que nós estamos preparados para receber aqueles que lá no mundo são esquecidos? Eu não sei quantos de vocês já repararam de que tempo em tempos o Senhor manda um mendigo aqui. Né? O último você saiu bem. O penúltimo não, né, Edilson? E cadê o Sérgio? O último ele se saiu bem. E sempre a presença deles tem falado com alguém de alguma forma. Porque, queridos, nós estamos aqui porque Jesus nos amou, porque nós queremos ir para o céu, é claro, mas porque nós fazemos parte de um plano de resgatar outros. Mas muitas vezes nós estamos aqui apenas pensando em nós. Eu penso em mim, Senhor, a semana que vem eu preciso pagar isso, aquilo, aquilo outro. Senhor, já está chegando o final do ano, eu preciso de uma roupa. Amém. Nós precisamos mesmo, né? Mas, e o plano do Senhor? Será que, quantas vezes eu orei e falei, Senhor, o Senhor tem um plano tão lindo, soberano, eu estou executando conforme a tua vontade. O Senhor te colocou em algum lugar, amém? Você está em algum lugar. E é tão interessante isso, que o lugar onde você está, possivelmente eu não posso estar, ou eu posso estar, mas não tão efetivamente como você. Principalmente num trabalho. Há uns que o Senhor chama médico, dentista, como nós temos aqui, arquitetos, pedreiros, auxiliares, enfim. E todos esses lugares que o Senhor te colocou, você está inserido dentro do plano do Senhor. Graças a Deus que antigamente nós tínhamos uma visão que só fazia a obra o pastor em tempo integral. Coitado do pastor. Mas nós fazemos a obra do Senhor no nosso tempo. Se é integral ou não, não importa. No tempo onde você está lá trabalhando, você está dentro do plano do Senhor e tem que executar o plano do Senhor. Nesses dias,
Por isso que nós sempre temos que ser luz. Sempre luz. Uma coisa que eu sempre falo para todos, comigo acontece muito. Às vezes eu não vejo as pessoas, mas alguém fala assim, eu vi você lá não sei aonde. Eu vi você lá não sei aonde. Às vezes eu não vejo as pessoas, mas as pessoas me veem. E aí eu fico entendendo melhor o texto do Senhor, quando ele fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Porque nós não temos o Espírito Santo, amém? Nós temos o Senhor aqui dentro de nós. E aí eu fico pensando, sim, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, é claro, mas os seus filhos também, e os que ainda não são. Nós temos que ser luz. A nossa palavra deve ser como a palavra do Senhor, verdade. Porque senão, em algum momento, seremos cobrados. E tenha certeza que em algum momento também você vai ser cobrado por não ter executado o plano de Deus. Sabe aquela história, alguém fala assim, puxa vida, você era crente e você não orou por mim? Que vergonha. Alguém anos depois descobriu que você era crente. Nessa noite o Senhor está dizendo, escolhei hoje a quem você quer servir. De verdade, quem tem sido o seu Senhor? Às vezes nós declaramos, isso é normal nosso, nós declaramos que Deus está no controle de todas as coisas. Verdadeiramente Deus está no controle de todas as coisas na sua vida? Eu costumo dar um exemplo sobre Deus estar no controle de todas as coisas. Acho que os homens vão entender isso melhor. Um controle nas nossas mãos, as mulheres, tem que ser mulher de Deus, né? Um controle de TV, né, pastor? Na nossa mão, a mulher tem que ser mulher de Deus. Porque a gente assiste tudo e não assiste nada. É assim também, André, com você? Eu não sei, eu não tenho TV a cabo em casa, né? Mas vocês que têm, eu acho que é pior. Eu acho que eu ia ficar doido, né? Porque toda hora eu tenho canal. Quando a Rosa está comigo, eu me comporto, eu tento me comportar, né? Mas a gente tem esse costume, né, Moisés? Eu não sei você, mas eu tenho. E pega o controle e você fica meia hora, assiste tudo e não assiste nada. Assim é a nossa vida com Deus. Deus tem um controle daquilo que nós damos o controle para Ele. Quem está com o controle da televisão é que manda, não é? Quem está com o controle da sua vida nessa hora? É você ou é Deus? É você que está dizendo, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou ver isso, ou hoje eu vou fazer aquilo. Porque a palavra do Senhor diz que nós estamos inseridos dentro de um plano. E dentro desse plano, nós temos que entregar toda a nossa vida para Ele. É difícil nós declararmos e nós falarmos, eis-me aqui, Senhor. É difícil. Mas nessa noite eu quero que você saia daqui com o entendimento, Jesus está voltando. E nós podemos acelerar isso. E nós podemos resgatar muitas vidas. E você pode não apenas declarar aqui, mas com toda a sua família neste lugar, dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode viver essa palavra quando você começar a colocar o plano de Deus em ação na sua vida. Nós estamos vivendo num tempo onde o Espírito Santo é derramado. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo só estava na figura do profeta, do sacerdote e alguns reis. Mas aí vem o Senhor, e aí Ele diz, olha, eu vou deixar um amigo após mim, e aí vocês podem se encher do Espírito Santo, vocês podem se extravasar no Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz que o vinho melhor é o último vinho, então Ele diz assim, olha, pode beber, pode se embriagar, e Ele diz,
Eu aconselho vocês que se embriaguem do Espírito Santo. Então você pode se embriagar. Você pode ser cheio desse Espírito Santo. Para quê? Para que você possa ser capacitado a executar o plano de Deus. Então nessa noite, querido, o Senhor está dizendo, você faz parte deste plano. E eu quero executar esse plano. E eu quero mover. E sabe, enquanto eu estava pensando nessa palavra, eu me lembrei de um livro que eu li. O autor chama Rick Jones, que eu gosto muito. Porque ele fala de tantas coisas proféticas, né? E aí, ele conta em um determinado momento do livro que ele estava sonhando, então ele sonhou que chegou no céu. E aí, então o Senhor mostrava várias salas, vários lugares. Ele falou que tinha lugares que parecia estádio de futebol. E ele disse para o Senhor, mas como o céu é grande? Ele falou assim, não, mas isso eu só estou mostrando uma parte. Mas aí ele chegou no lugar que tinha várias gavetas com o nome dele. E aí ele perguntou, Senhor, mas o que é isso daqui? Ele falou, esses aqui são suprimentos que você não usou, mas era para você. Muitas vezes nós, como igreja do Senhor, estamos deixando armazenados suprimentos que nós não usamos. Mas nessa noite, enquanto o Senhor estava me dando essa palavra, Ele disse que irá destravar muitas reservas que Ele tem no céu para você. Eu creio que hoje vai ser um destravar. É tempo de nós começarmos a nos alinharmos como igreja, como servos do Senhor, para aquilo que o Senhor tem na frente, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. E então eu, como servo do Senhor, preciso executar esse plano, preciso me posicionar, entender que eu preciso do Senhor. Para onde nós iremos? Para onde você pode ir, querido, nessa noite? Às vezes nós ficamos como aquele filho inquieto na casa do pai. Nós de vez em quando olhamos lá para fora, mas eu quero ir embora. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, sim, Lia, fique aqui comigo. Tem reservas para você. Tem suprimentos para você. Às vezes nós começamos a falar isso, eu quero falar não para dizer que eu sou alguma coisa, mas eu quero encorajar você a buscar essas coisas espirituais. Porque, queridos, nós estamos diante de um Deus poderoso, diante de um Deus que se preocupa conosco, um Deus que cuida de nós, que apesar daquilo que nós somos, Ele continua nos amando. Apesar das nossas indiferenças, porque muitas vezes nós somos indiferentes. Nós somos indiferentes com as coisas do Senhor. Mas nessa noite você faz parte de um plano poderoso. E dentro desse plano existem reservas para a sua vida. Então eu quero que você comece a pensar. O que é que você precisa? Uma cura? Uma libertação? O que é que está te travando? Nessa noite haverá um destravar. Nessa noite haverá um derramar do Senhor. Sabe esse amor que está sendo derramado? É que o Senhor está dizendo, eu te amo. E eu quero que você entre dentro desse plano. Vamos nos alinhar nessa noite. O Senhor nos deu o sobrenatural. O Senhor nos chamou para mover no sobrenatural. Ele disse assim, vocês vão colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Haverá pessoas endemoniadas, cheias de demônios, e você vai libertar.
Ele diz assim, você vai orar e as pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Ele disse, esse é o meu plano de redenção. Então comece a pensar naquilo que está te prendendo, um vício. Às vezes você pode dizer nessa noite, eu não consigo dizer eis-me aqui porque eu tenho isso ou eu tenho aquilo. Sabe, queridos, eu me lembro da escada de Jacó. A palavra do Senhor diz que os anjos subiam e desciam. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Subiam e desciam. E um dia eu perguntei para o Senhor, muitos anos atrás, porque a gente via na escola dominical as lições, eu me lembro de uma lição que tinha exatamente da escada, no flanelógrafo, né? E aí tinha aquela imagem da escada de Jacó, e um dia eu perguntei para o Senhor, mas o que quer dizer isso? E é interessante que a palavra do Senhor diz que subiam e desciam. Então levava para os céus aquilo que nós pedimos, o Senhor disse para mim, aquilo que você fala, aquilo que você me pede, eu levo. E aí eu trago o suprimento, as reservas do céu. E agora, anos depois, eu consigo ter mais um entendimento. Que acontece, então, quando nós nos alinhamos, porque nós recebemos o céu até a terra. Nós entramos dentro do plano de Deus, céus e terra uma coisa só. Nós somos chamados como igreja para que isso aconteça. Se estabeleça, sabe, naquele inferno que você diz, isso é um inferno na minha vida. Mas através deste momento da escada, quando você pede, então você se ajoelha ou fim, clama ao Senhor, então aquilo sobe aos céus e aí então vem reserva, vem os céus até a terra. E aí as coisas começam a ficar assim, endireitar. Eu quero que você fique de pé. A palavra do Senhor diz que haverá um tempo onde céus e terras vão ficar alinhados. Este é o plano, nesta noite. O Senhor quer libertar muitas vidas aqui, para que entre dentro desse plano e execute. Para que entre dentro desse plano e se mova. Queridos, eu não quero te aterrorizar, mas Jesus está voltando. E se Ele voltar hoje, como é que você vai ficar? Qual é a posição? Daqueles que subiram? Ou daqueles que vão contar a historinha? Olha, eu fiquei 20 anos na igreja, 30 anos. Bem que eu lia. Não. O Senhor quer que você esteja com os vencedores. O que é que você precisa? Eu quero que você pense nisso. O que é que está aprendendo? Nesta noite, a unção do Espírito Santo vai destravar. Quem sabe você está preso por alguma coisa. Nesta noite, as algemas vão ser quebradas. E você vai se mover. E não vai ficar nada em reserva lá no céu. Nós vamos, nessa noite, trazer tudo aquilo que é nosso. Aquilo que nos pertence por herança, você vai trazer. E eu tenho certeza que você vai terminar esse ano em glória. E o ano que vem você vai contar muitas bênçãos. Porque hoje você escolheu. Eis a palavra do Senhor para você nessa noite. E escolhei hoje a quem você quer servir. Se posicione, irmão. Jesus está voltando. Tome a posição de servo de Cristo nessa noite. E vamos mover. E vamos mover. E vamos mover. Vamos trazer o reino de Deus a essa terra. Vamos trazer o reino de Deus a este bairro. Vamos estabelecer a vontade do Senhor.
E aí nós iremos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu quero que você tome agora. Eu gosto de atos proféticos. Aí você pode dizer: mas onde que está escrito isso na Bíblia? Teologicamente, escrito não está. Mas se você pegar a vida dos homens de Deus, foram todos de atos proféticos. Elias, Eliseu, o próprio Jesus, Josué, todos eles se moveram por atos proféticos. O que é o ato profético na verdade? É se mover aqui no natural para trazer o sobrenatural. Então nós usamos algo natural, nos movemos no natural e aí vem os céus, vem o sobrenatural e atua. Então nessa noite, querido, você vai fazer um ato profético daqui a pouquinho, para que tudo aquilo que está no seu nome, as reservas, seja destravado e você termine este ano, Rabaxê, em glória. E o ano que vem você possa glorificar o nome do Senhor e dizer: Senhor, eu estou executando o teu plano, eu estou fazendo a tua obra. Deus está chamando pessoas aqui. Deus está separando pessoas aqui nesta noite para uma grande obra. Esse é o tempo que o Senhor vai destravar, querido. Eu tenho certeza, porque quando nós chegamos no final do ano, há um misto de tristeza. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas o Senhor está dizendo: não se preocupe, eu vou destravar, eu vou te mover, e você vai fazer a vontade do Senhor.